Boa tarde aos ouvintes e telespectadores. Começamos mais uma edição do FM Café, esse programa da FURG FM, que também é transmitido pela FURG TV nos canais 15 da NET e 7 da Via Cabo. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril, são 13 horas e 5 minutos. Esse programa tem a apresentação de Daniela Debem, produção de Tiago Freitas, operação de áudio de Vilmar Pereira e Luiz Carlos Farias, Suite Master Carlos Eduardo Nunes e Pedro Paio, coordenação de jornalismo Diego Balinhas e a coordenação geral das emissoras da FURG, Rosane Borges. E hoje nós vamos conversar com a chefe de gabinete da Prefeitura, Darlene Pereira. Boa tarde, Darlene. Boa tarde, Dani. Boa tarde aos ouvintes da rádio. É sempre bom voltar aqui, né? E também com o prefeito Alexandre Lindemeyer, que já deve estar chegando aqui nos estúdios da FURG FM, para conversar sobre esse balanço desses dos primeiros 100 dias do governo, que se completam na quarta-feira, né, no dia 10 de abril, são 100 dias, e queria salientar que a gente divulgou bastante esse programa na sexta-feira, pelas redes sociais, nos e-mails. Então, muita gente mandou perguntas e a gente quer avisar os ouvintes e telespectadores que vamos tentar contemplar todas as perguntas, mas a gente tem 4 folhas de perguntas. Nossa, então não sei se a gente vai conseguir fazer tudo isso, e também para os que quiserem fazer perguntas. Não conseguir, depois a gente responde por e-mail, encaminha a resposta. Sim. Vamos tentar também, lembrando que se você quiser participar pelo telefone, 3232-8968. Começar então. Isso, e até justificando um pouco atrás do prefeito, que hoje é dia de um dos programas novos que nós criamos, né? Que é o Gabinete Aberto, onde o prefeito recebe as pessoas da comunidade. Então, normalmente é uma manhã muito cheia. Aí a gente saiu de lá, ele ainda estava atendendo. Então, daqui a pouco ele deve estar chegando por aqui. Queria começar então perguntando para ti, Darlene, sobre a questão do plano plurianual, que agora estão tendo as reuniões, né, desde sábado, para se discutir. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Exato. É importante a gente falar que nós estamos vivendo um momento muito importante no município, né, que é o momento de planejar e de pensar o futuro da cidade. O futuro, a um médio prazo, a gente pode dizer que são para os próximos 4 anos. Então, no plano plurianual, são definidas as ações para serem desenvolvidas durante os próximos 4 anos. Então, para isso, como é que o plano é constituído, né? Ele é constituído das ações de governo, que já estavam planejadas, das ações de governo que nós incluímos no projeto de governo da Frente Popular e que foi aprovado pela comunidade. E além disso, e aí é o momento que a gente está considerando como o momento mais importante, também das ações de governo que serão realizadas a partir da participação da comunidade. Então, para isso, Dani, nós organizamos 16 encontros com a comunidade, são 16 audiências públicas, que começou no sábado aqui no BGV. Hoje, a gente já tem 2 reuniões marcadas, que são às 19h30 na comunidade da Barra, que vai acontecer lá no salão paroquial da igreja, e também outra paralela aqui às 19h30 na Cidade Nova, ali na Escola São Luís, na Avenida Pelotas. Então, essas reuniões, elas vão funcionar, começou sábado e vai até o dia 15 agora de abril, como um espaço de participação popular, onde a comunidade vai poder opinar e levantar as demandas e nos dar alguns caminhos para os próximos 4 anos. Então, ele não é um espaço de tu lá reivindicar a tua demanda do momento. Se bem que isso não está fechado também, né? A participação popular está sempre aberta. Mas ele é um espaço de pensar os grandes temas. Como é que a gente quer que cresça a educação no município? Como é que a gente quer que melhore a qualidade da saúde, a questão do transporte, da acessibilidade, da infraestrutura da cidade? Como é que a gente entende que essa cidade tem que melhorar as questões do meio ambiente, do esporte, do lazer, do turismo? Hoje pela manhã a gente falava numa outra rádio sobre isso, né? Que Rio Grande não é só o polo naval. Não é mesmo. Então, Rio Grande
Nós já temos uma proposta para a questão da revitalização do centro histórico, da valorização deste lado de Rio Grande como uma cidade histórica, como uma cidade das águas, né, que tem um diferencial. Então, isso tudo tem que ser trabalhado no plano. Só que para tu fazer um plano, tu tem que ter a ideia do que tu quer e tu tem que ter também como que tu vai fazer isso e da onde tu vai tirar o dinheiro para isso. Por isso a importância do planejamento, né? Por isso que esse primeiro momento do planejamento, ele é de levantar a demanda. A partir das demandas levantadas e elencadas, nós vamos buscar como que tu dá viabilidade a isso. É colocar isso em projeto no tempo, né? Tem coisas que vão ser feitas no primeiro ano e tem coisas que vão acontecer, vão ser concluídas no último ano. Por exemplo, a questão da habitação, né? Tu não constrói casas, todas as casas necessárias para a demanda de Rio Grande no primeiro ano. Então, isso tem que ser planejado no tempo. E mais, tem que ser planejado também da onde tu vai tirar o recurso para construir isso. Então, por isso, a Secretaria da Fazenda é uma das principais parceiras na estruturação, na coordenação da organização desse plano plurianual. Quais são as fontes de recurso para esse plano? São os recursos de receita própria do município, que é o quê? Que são os impostos arrecadados, as taxas, tudo que o município arrecada. Tudo isso que o município arrecada, ele vai ter que aplicar. Então, ele vai aplicar dentro do que for planejado. Além disso, tem uma outra fonte de recursos que a gente chama captação de recursos, que não são próprios nossos, dos impostos de Rio Grande, mas que são coisas... verbas buscadas do governo federal, do governo estadual, de outras fontes de financiamento também, né? Então, dessa forma que a gente busca organizar e estruturar o plano plurianual. Então, esse momento é um momento fundamental, que é um momento de ouvir a comunidade e colher isso da comunidade para incluir no planejamento. Vem registrar, então, a presença do prefeito Alexandre Lindemeyer, que acabou de chegar aqui no programa. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Davi. Eu já comecei com uma queixa, porque o FM Café não tem café agora. Eu estava explicando quando começou o programa que a gente tem uma lista imensa de perguntas que foram enviadas pelas redes sociais, pelos e-mails. Que era a falta do café. Isso. Não, isso eles já vão providenciar. Que a gente vai tentar contemplar todos então, aqui. Fica à vontade. Mas por essa linha, já falando do o plano plurianual, questão da participação, queria perguntar como o governo está trabalhando junto aos conselhos para fortalecer os conselhos nesses primeiros meses. Bom, primeiramente nós, nesse final de semana, nós tivemos uma conferência municipal de saúde, coordenada pelo Conselho Municipal de Saúde, onde nós, respeitando a autonomia do Conselho, nós acabamos dando o maior apoio possível, porque nós entendemos que o papel dos conselhos ele é de suma importância porque eles podem expressar de forma mais direta, de forma mais precisa, quais são as demandas da comunidade. Sendo que a partir de tal diagnóstico de uma leitura de quem está na linha de frente, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós poderemos ter a possibilidade de construirmos um planejamento, um plano que possa ser muito mais de acordo com a realidade que as pessoas estão demandando. Então, do nosso ponto de vista, o fortalecimento dos conselhos, ele se dá de forma efetiva. Não é por acaso, por exemplo, que nós encaminhamos a proposta, inclusive, de surgimento de algumas coordenadorias que demandam com a questão da mulher, do idoso, do deficiente, entre outras. Por quê? Porque nós entendemos que o governo municipal ele tem que ter um protagonismo nessas pautas que estão relacionadas com os nossos conselhos municipais e dentro desse protagonismo, de forma transversal, com as ações da
secretarias afins, nós poderemos dar muito mais racionalidade às ações e, consequentemente, termos resultados muito mais efetivos através de políticas públicas que defendam essas pautas, articuladas com os conselhos municipais e com as secretarias afins que, às vezes, de forma individualizada, não conseguem dar a celeridade na ação com os resultados que nós gostaríamos em pouco tempo. A gente teve também, estivemos com secretários, vários secretários durante o início da gestão, e se falava no relatório que foi feito da situação das secretarias, como elas foram encontradas. Como é que está? Foi feito, esses relatórios foram elaborados por secretarias? Vai haver uma divulgação disso para a comunidade? Sim, foi feito o relatório secretaria por secretaria, de forma bem complexa, e de tal maneira que, inclusive, algumas dessas demandas, alguns desses diagnósticos acabaram sob a avaliação do próprio Tribunal de Contas do Estado, né, que nós entendemos, quando se fala, por exemplo, meio ambiente é um caso que nos parece latente, ou seja, os licenciamentos ambientais fornecidos pelo município do Rio Grande até o final do ano passado, eles carecem, do meu ponto de vista, de uma certa legalidade, a partir do momento que a equipe técnica a qual caberia a análise de processo a processo de licenciamento efetivamente não existia, né? Então, isso é uma realidade que nos preocupa, né? Tendo em vista que as condicionantes decorrentes desses licenciamentos ambientais fornecidos no passado, essas condicionantes sequer foram analisadas porque não tinha equipe. Então, isso ensejou que nós encaminhássemos a contratação emergencial de um número de profissionais em áreas específicas para que nós possamos retomar o licenciamento ambiental daqueles projetos que estejam sendo protocolados perante o município. Então, se nós já tínhamos um passivo de mais de 100 processos aguardando licenciamento, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que hoje nós temos talvez mais uma centena de processos aguardando licenciamento, o que não ocorre por falta de recursos humanos especializados para essa análise. Então, estou dando um exemplo que, do meu ponto de vista, é grave, que está sendo investigado não só pelo Tribunal de Contas, mas pelo próprio Ministério Público, por conta de uma omissão ocorrida no passado, onde numa secretaria que sequer protocolo existia, né? O protocolo era o telefone de prioridade, estabelecendo qual era a prioridade. Estou dando um exemplo. Fora disso, vem análise de outras secretarias, por exemplo, tem pessoas que dizem o seguinte: olha, o maquinário é o mesmo que existia antes conseguia fazer, hoje não consegue fazer mais a parte de limpeza das ruas. Eu diria o seguinte: primeiro, o maquinário continua sendo o mesmo. Segundo, a limpeza no passado, do meu ponto de vista, deixava muito a desejar, tanto é que nos últimos 3 meses de governo não houve mais qualquer ação de capina no município do Rio Grande. Ou seja, a inexistência de capina durante 3 meses, ela gerou um passivo onde você não teria mais as condições só de fazer a manutenção de forma planejada, mas você, com a mesma equipe, você começou a ter que trabalhar recuperando o atrasado e tentando dar conta do presente, né? Então, e maquinário, por exemplo, o maquinário é o mesmo. Então, eu faço um convite que se façam, aqueles que tenham dúvida, que façam uma visita específica às secretarias e conheçam qual é a realidade do maquinário do município do Rio Grande, porque é um município que vai dar superávit, entende? Deu superávit na questão em relação ao ano passado, mas deixa um passivo onde o maquinário totalmente sucateado, onde nós nos colocamos diante de outras situações como essa que eu mencionei na questão ambiental, onde, em termos de empreiteiras com atraso de pagamento, só nós, menos de 2 meses, pouco mais de 2 meses, nós pagamos 3 milhões, algo em torno de 3 milhões e 600 a 3 milhões e 800 mil reais de empreiteiras que estavam com atraso de pagamentos, gerando, por exemplo, a 120, 130 dias sem pagamento. Isso ensejou o quê? A paralisação de determinadas obras.
Então, é um conjunto de questões que foi nos sendo noticiado pelas secretarias, além do fato, por exemplo, de pagamentos de horas extras sem efetivação de horas extras. Olha, o teu salário é baixo, então eu te dou, porque eu te acho mais simpática do que em relação a outra pessoa, para ti eu vou te dar 120 horas, e sem tu fazer horas extras. Então, são várias as questões que foram levantadas, que foram apuradas, e que acabaram sendo centralizadas, e aquilo que nós entendemos que são casos de encaminhamento para o Ministério Público, nós assim o fizemos. Aquilo que nós entendemos que é caso de análise do Tribunal de Contas, nós também solicitamos. Por exemplo, a questão de inventário de bens do município. Segundo a responsável pelo setor de patrimônio, quando eu questionei de forma mais incisiva, eu quero saber onde é que estão, como é que se dá baixa nesse material que está jogado, tudo numa determinada secretaria, num determinado depósito. Como é que se dá baixa? Pois é, prefeito, na prática eu oficiava as secretarias nos dão algumas informações, outras não dão. Tá, mas eu quero saber como é que se dá a baixa nesse material. O último levantamento mais preciso que foi feito no município em termos de inventário foi feito em 1998. Né? Então, aí depois vem o controle interno, mas não é bem assim, a gente vem acompanhando. Bom, disso tudo, o que eu sei é que tem muita coisa que foi deixada de lado, sucateada sem devida baixa. Então, provavelmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma licitação contratando uma empresa especializada na área de inventário de bens, para que nós possamos definir exatamente qual é o patrimônio que existe hoje e o que não existe. Porque pelo levantamento que nós fizemos, secretaria a secretaria, através dos quadros de servidores, fazendo levantamento, existe um descompasso em relação ao patrimônio encontrado. Diga isso, né, Alexandre? Quem fez o levantamento não fomos nós sozinhos. O governo que chegou foram servidores das secretarias, foram grupos nomeados nas secretarias para que fizesse isso, para se dar a máxima transparência, né? Sim. Então, na verdade, a gente fez essa primeira parte do levantamento, onde muitas coisas não foram encontradas. Daí, então, esse processo de inventário. Então, eu diria assim, ficou muito na boa fé das pessoas. Por exemplo, você chegar em determinado momento e encontrar uma viatura no pátio de um determinado local, no interior. Aí você pega a placa da viatura e identifica. O último, digamos, registro em termos de planilha em relação a essa viatura é de 2009. Isso é, no mínimo, do meu ponto de vista, ele é inadmissível. Nós temos que ter controle em relação ao parque. Ou, por exemplo, uma pessoa chega, Alexandre, eu tenho uma moto que é da prefeitura lá em casa, vou lá entregar. Entendeu? Eu usava para o serviço, mas agora mudou o governo, eu tenho que ir lá entregar. Porque se ele não fala, como é que eu vou saber? Ou tem um caminhão parado em tal determinado lugar que faltou diesel e está lá aguardando. Né? Então, se a gente não tem essas informações, a gente tem dificuldade. Assim como, por exemplo, em relação ao período de transição, nós acreditávamos que tínhamos uma ciência, né, em relação aos projetos, aos projetos em trâmite. Na verdade, a unidade de gestão de projetos, nós tínhamos lá dentro 2 servidores, um de carreira e outro CC, que conheciam de forma aprofundada toda a parte de funcionamento de projetos tramitando. Eram as 2 pessoas. Uma delas, que era CC, saiu fora, não quis continuar e já era de confiança do outro governo. E o que a funcionária, que era de carreira, acabou, como o mercado oportuniza uma remuneração maior, acabou indo embora. Bom, nós tínhamos 2, 3 semanas de governo, nós estávamos reunindo com a Caixa Econômica Federal e mais as empreiteiras para tentarmos chegar a termos acesso aos projetos, aos contratos pactuados, fazendo levantamento dos débitos, dos valores não pagos. Por exemplo, escolas de educação infantil. Só tem uma determinada empresa, que é a empresa Pedrão, ela simplesmente, nós efetuamos em pouco tempo, nós fizemos um pagamento de R$680 mil. Essa empresa já vinha com o salário atrasado, seus funcionários, novembro, dezembro. Qual era a expectativa? A expectativa de que ela efetuasse o pagamento dos seus funcionários. Não fez, porque já estava devendo com terceiros
e mais funcionários, fornecedores e funcionários. Então, na expectativa de que ela retomasse as obras. Então, o atraso ocorrido lá atrás acabou gerando problemas para que não houvesse a retomada das obras das nossas escolas de educação infantil, que é um outro problema também, que se você for analisar a escola de educação infantil que está sendo construída no Assis Brasil, né, 80 centímetros abaixo do leito da rua. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente construa a escola e depois a gente vai ter que botar uma bomba de recalque para quando chover, a gente tentar levantar, tirar essa água dentro da escola para botar para, enfim, então são alguns cenários, mas eu diria assim, isso é um diagnóstico feito e que nós vamos estar tomando as medidas cabíveis em relação a cada um dos tópicos que nós julgarmos oportuno. Outra pergunta que surgiu dos ouvintes é com a questão da aliança com o PPS, né? Muito se falou da repercussão talvez negativa com relação ao Patola, né? E aí algumas pessoas perguntar por quê, qual foi a avaliação que o governo fez para que se fizesse essa aliança com o PPS? Eu diria assim, primeiramente, nós temos uma realidade onde o PPS, o resultado da urna colocou o PPS com 3 vereadores. E, ao mesmo tempo, o resultado das urnas nos colocou como prefeito da cidade. Então, o projeto vencedor foi o da Frente Popular, para a disputa majoritária, mas na Câmara de Vereadores a configuração que foi apresentada não foi essa. Vocês vão administrar o município, mas na Câmara nós queremos uma outra composição. Então nós entendemos que a partir do momento que o PPS, em que pese, não tem uma aliança no governo federal nem no governo do estado conosco, a partir do momento que ele elege 3 vereadores e há uma manifestação de vontade do partido do PPS no sentido de estar conosco dentro do governo, nós estabelecemos como parâmetro, primeiro, que o programa a ser defendido seria o programa aprovado nas urnas. Então, isso é algo que nós não abrimos mão. Segundo, não houve um consenso dentro do PPS, tanto é que o vereador Dirney continua com uma posição adversa à questão do nosso projeto. Terceiro, nós entendemos que é importante para que nós possamos ter a perspectiva de aprovação de projetos estratégicos para que nós tenhamos a capacidade de implementar aquilo que nós sustentamos ao longo da campanha, é importante que nós tenhamos uma ampliação da base de sustentação na Câmara de Vereadores. Por exemplo, quando nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores a isenção dos idosos a partir de 60 anos, o que se diz? Se diz que é uma pauta que nós defendemos há muito tempo. Quando nós defendemos a Secretaria do Interior como algo necessário, uma estrutura necessária para dar um olhar diferenciado ao interior que não tem olhar, se vocês forem ao Povo Novo e perguntar quando é que o poder público vem aqui, né? Ou mesmo na Quinta, que tem vereador, né? Ou o interior, o Taim, a Palma, o Leonídio, as ilhas, é rara a presença do poder público. Nós estivemos na Quinta, nós estivemos no Povo Novo e principalmente o Povo Novo há muito tempo que não chegava o poder público lá. Nós entendemos que é mais estratégico nós termos uma secretaria dotada de recursos humanos, dotada de equipamento, de tal maneira a racionalizarmos, não termos que mandar equipamento daqui para lá e recursos humanos daqui para lá, termos uma secretaria centralizada, no ônus e no bônus, o bônus vai ser maior do que qualquer investimento que nós fizermos, porque nós vamos racionalizar o atendimento da comunidade do interior a partir de uma centralidade que é a Quinta. Então é a questão de racionalizar equipamentos e recursos humanos, mesmo porque já existem 29 servidores do município que são da Quinta. Então, por que não realocar esses servidores na proximidade, diminuindo o custo de deslocamento? Mas para que isso possa acontecer, eu preciso ver aprovado esse projeto. Ou, por exemplo, quando nós falamos da transparência, tu não faz transparência das ações se tu não tiver estrutura. Então, nós precisamos e defendemos a Secretaria da Comunicação
com cargos efetivos, que mude o governo, mas que tenha foco o servidor público de carreira, de tal maneira que nós possamos dar transparência às ações que o executivo faz e que é algo decorrente da lei, porque não adianta eu ter uma lei de transparência se eu tiver 9 CCs dentro de uma secretaria, dentro de uma estrutura e sem o foco na comunicação, não como algo que seja abrir espaço para os amigos, mas tendo como alvo, como fim principal, da transparência às ações de governo, de tal maneira a preservar o quê? O interesse público, que essas políticas públicas, elas venham a ser algo que passe a ser de conhecimento da população. Alexandre, tu tocaste só para fechar a questão. Aí entra a coordenadoria dos idosos. Idosos, políticas públicas para os idosos. Nós não basta chegar e simplesmente dizer, não, é assistência social, é a questão do transporte coletivo, mobilidade, é a saúde, não. E política de idosos nós temos que ter o protagonismo de tal maneira que tenha uma pessoa que tenha essa meta de estar pensando as políticas para os idosos, dialogando com os conselhos pertinentes e dialogando com as secretarias e cobrando política. Juventude é a mesma coisa. Portadores de deficiência, o olhar... Bom, nós tivemos agora, há pouco tempo atrás, a inauguração de um sinal sonoro de uma determinada sinaleira. Eu quero que não só uma situação pontual de uma secretaria, mas que nós tenhamos alguém que pense na política. Agora, o que eu digo? Eu preciso ter maioria dentro da Câmara, eu preciso conseguir aprovar, porque não basta ser o projeto bom, porque nós, por vezes, nós nos deparamos com uma oposição, por alguns, que extrapolam o sentimento do que é bom e é ruim, fazer uma análise mais criteriosa, para começar a dizer, não, começa a se criar políticas, olha, tem que ter a previsão orçamentária, qual é o impacto que a isenção vai gerar. Eu faço esse debate tranquilamente, eu posso fazer esse debate tranquilamente, de aprofundar a questão do transporte coletivo. Daqui a nada, se a gente descuidar por uma questão de versões, nós vamos estar fazendo um desserviço à população e os idosos não merecem ter essa isenção, ou as bandeirantes ou os escoteiros não merecem ter meia passagem, ou os estudantes não merecem poder utilizar da sua passagem, que eles pagam, poder utilizar em qualquer horário do dia, porque por uma questão de outros interesses. Então, eu preciso, nesse processo, construir, sim, uma maioria que me dê uma margem, porque senão aquilo que nós defendemos na campanha e que foi aprovado pelas urnas, possa não vir a ser objetivado, concretizado por falta de aprovação dentro do legislativo, e esses mesmos que vão estar negando sobre algum outro tipo de pretexto, daqui a 3 anos vão estar batendo que, olha aqui, não cumpriram o que estavam dizendo em relação aos idosos, os estudantes, a questão disso, aquilo. Então, eu digo que a política de aliança, com parâmetros, com critérios, ela tem que ser algo que seja admitível dentro do modelo de democracia que nós temos hoje. Se eu precisar aprofundar se o modelo de democracia que eu tenho hoje ele é o ideal, eu tenho algo que eu gostaria de aprofundar. Agora, diria assim, com relação à questão do vereador Patola, o vereador Patola, ele tem a terceira suplência dentro do PPS. O vereador Patola já foi alvo de grandes polêmicas e eu, do meu ponto de vista, ele mesmo se colocando dentro de algumas polêmicas, mas eu entendo também que ele é uma pessoa que é vinculada ao PPS, com o qual nós firmamos uma aliança, e eu sou daqueles que entendo que todo mundo tem alguma coisa de bom, e o Patola tem algumas coisas de bom, a questão do tratamento do óleo de cozinha, a questão do transporte de trens regionais e outras tantas coisas que foram pautas comuns que eu tive com ele quando eu era vereador e ele também, e que eu te diria assim, a partir do momento que ele entra dentro do governo, eu tenho muita tranquilidade de dizer o seguinte, olha, companheiro, nós precisamos do teu trabalho de forma muito criteriosa, com muita cautela, porque ao tomar essa aliança, né, a gente bota a cara para bater, né? Então, assim como entra, se não sair bem, se cometer alguma falha que a gente entenda que está equivocada, assim como entra, sai. Então, agora, a questão da política de aliança é no sentido da sustentação ao projeto que foi aprovado pela comunidade. Ainda dentro dessa questão das alianças, um ouvinte pergunta se o PT teria tentado realmente fazer a aliança com o PTB
com o vereador Giovanni, que ele declarou que o PT teria oferecido 12 cargos em comissão da prefeitura para se fazer essa aliança. Ele pergunta se isso é verdadeiro. É verdadeiro. Nós tivemos um bom debate com o vereador Giovanni. A aliança, ela esteve com a possibilidade de ser firmada, principalmente considerando que o PTB ele é aliado no âmbito estadual e é aliado no âmbito federal. Tá? Então, diante disso, nós entendemos que os secretários, que tanto o secretário Lara como o Busato e outros que estão no governo do Tarso, estão fazendo uma boa gestão. Nós tivemos, contudo, algumas impossibilidades a partir do momento que houve uma pessoalidade. Né? Se, como exigência para nós firmarmos a aliança, o irmão do vereador Giovanni teria que ser secretário, isso inviabilizou por conta do quê? Porque nós entendemos que nesse primeiro momento, né, o mínimo plausível seria nós trabalharmos com uma construção onde a qualquer admissão de possibilidade de primeiro escalão passasse por algum tempo de avaliação mútua, né, para ver se o governo que nós estamos fazendo é algo que possa ser realmente que eles venham a defender e vice-versa. Então, o que nós admitimos? É a possibilidade de segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão, e vamos nos conhecendo, e o tempo vai dizer, tá? Se merece ter digamos, um cargo de ponta, de primeiro escalão, né? Agora, a partir do momento que houve essa exigência de que tinha que ter o primeiro escalão e necessariamente o seu irmão, nós entendemos que havia problema mesmo porque tinha uma discussão em relação à aquisição de um volume significativo de ônibus que estavam sobre suspeita, né? Tanto é que acabou sendo desdobrado em análise do Ministério Público. Então, mas eu diria assim, houve sim uma tentativa, houveram tratativas dentro de uma construção de aliança que passasse pelos partidos que dão sustentação ao governo Tarso. Que não estão fechadas, inclusive com o PCdoB. Tá? Nós estivemos discutindo com o PCdoB também. Outra pergunta aqui: quais as medidas serão tomadas para resolver o problema de congestionamento na RS 734 na altura da junção? E se já tem alguma coisa? O que tem na prática é um estudo ainda, que está sendo um estudo quanto à viabilidade de nós repensarmos aquela integração da forma como ela está. E segundo, nós estimamos que até o final de maio nós possamos ter o estudo definitivo da empresa Incorp, que estará apresentando ao DAER. Nós estaremos gestionando junto ao governo do estado e ao DAER para que nós tenhamos os recursos necessários para o início da duplicação da RS 734 no trecho Trevo até o Pórtico, sendo que a nossa ideia também é, ocorrendo a licitação, que seja estabelecido alguns espaços de gargalo como prioridade. Esse é um deles. Aqui até tem uma pergunta: no projeto para o Trevo Pórtico, há interesse da Prefeitura em participar desse projeto para que não se repitam os erros que houveram no trecho Trevo-Cassino? Né? Com relação ao trecho Trevo-Cassino, nós acabamos recebendo do governo do estado a informação do investimento de 15 milhões e 100 mil reais, que vem no sentido de estabelecer a conclusão dos anexos que precisariam ser feitos, não foram. Então, questão de ciclovia de um determinado trecho, que é um trecho de maior densidade, questão relacionada ao acostamento e à via alternativa também em determinado trecho, a parte de sinalização vertical, os 3 quilômetros que estão faltando, mais o viaduto referente ao perímetro da LL, aquela parte da LL. Mas nós acompanhamos esse debate. Com relação ao trecho Trevo-Pórtico, também nós vimos acompanhando o processo desde a sua origem, junto à Incorp, ainda enquanto deputado, com apresentações, inclusive, aqui no próprio condomínio Valdemar Duarte, quando houve a inauguração daquela rótula, que é uma rótula com um valor pequeno, 300 mil reais, e que com um benefício inestimável
inestimável, que é o fato de que de lá para cá praticamente não ocorreram mortes ali. Ocorreu uma única morte por conta de uma moto durante a noite que bateu no meio-fio. Mas, ou seja, quanto representa para a cidade do Rio Grande essa duplicação. Então, o que eu quero dizer assim, nós temos acompanhado e acredito que com toda a cautela e também com toda a demora que tem tido, eu acredito que podem ocorrer algumas incorreções, mas se ocorrerem serão questões muito pontuais e que poderão ser corrigidas logo ali adiante. Agora, o que nós esperamos é com a maior celeridade que haja, com a maior rapidez que haja a definição do projeto, a aprovação pelo DAER e que nós consigamos o processo licitatório o quanto antes para vermos o início dessa obra. Ainda continuando nessa questão do trânsito, pergunta como está o projeto de ligação da Roberto Sokovski com a BR. O projeto da Roberto Sokovski com a BR-392, nós estamos agora no prazo para encaminhamento do pedido de recurso junto ao governo federal, a apresentação do projeto executivo e, uma vez aprovado o projeto executivo, captarmos os recursos para que tenhamos a possibilidade de licitação dessa obra também. Uma pergunta meio grande aqui. Para melhorar a educação em Rio Grande, precisamos de 3 eixos de ações. Um é a integralização do ensino com aulas e atividades de formação cidadã, socialização, acompanhamento acadêmico e reforço. O outro é a elaboração de projetos pedagógicos atualizados e também dar aos docentes e demais profissionais envolvidos com a educação oportunidades de participarem de programas de educação continuada, pós-graduação e supervisão pedagógica. Podemos esperar algo com tal abrangência de seu governo? Com relação a... Nós tivemos uma inauguração de uma primeira escola de turno integral, recentemente. Entendo que nós temos um desafio considerável com o intuito de ampliarmos o investimento na área da educação. O Rio Grande é uma cidade que tem aplicado pouquíssimo mais, além daquilo que é previsto constitucionalmente, que é os 25%. Na questão da valorização profissional, do nosso ponto de vista, se dá também em termos de oportunidade de qualificação dos nossos professores. Não há acaso quando nós firmamos, por exemplo, um termo de cooperação com a Universidade do Rio Grande na última sexta-feira. É uma ideia de aproximarmos cada vez mais a academia da administração municipal e, consequentemente, da qualificação dos seus servidores, entre os quais o magistério. No que diz respeito à questão do projeto pedagógico, nós acreditamos que a nossa equipe que trabalha na secretaria hoje é uma equipe altamente qualificada, seja pela Roberta, pelo André e outros servidores que estão nessa linha de frente, debatendo com o Conselho Municipal de Educação e debatendo com o quadro de servidores da área da educação, com o intuito de que, dentro do respeito que nós devemos ter em relação aos projetos pedagógicos que sejam construídos a partir da realidade de escola a escola, porque projeto pedagógico, do meu ponto de vista, tem que ter sim a participação direta da comunidade. Enquanto isso, eu digo que nós temos que respeitar também o espaço, a maneira de pensar da escola e da comunidade onde ela está inserida. Então, dentro dessa linha de pensamento, eu acredito que nós teremos sim um governo que será bom em relação à questão da educação. Tem um desafio, e ainda hoje pela manhã conversava com o secretário André, nós temos poucas escolas de educação infantil no município, né? E ao mesmo tempo nós temos um desafio considerável pela frente, né? Porque nós tínhamos, a estimativa era um pouco mais de 10 mil crianças, né, de 0 a 3 anos e apenas 600 dentro da escola de educação infantil, sem considerarmos de 4, 5 anos, né? E nós temos dificuldade nessas obras, como mencionei há pouco. Bom, se as obras estão parando, se nós vamos ter que fazer nova licitação para conseguirmos concluir essas obras, eu preciso de sala de aula. Por que nós não podemos pensar em parceria com o governo do estado, através de escolas como, por exemplo, como o Alcides Barcelos, que tem área disponível, área ociosa, ou o Ernesto Pedroso, que agora pontualmente está sendo ocupado em parceria das nossas secretarias, né? Ou pensarmos na participação de outras escolas que, por vezes, mesmo privadas, que
que tem salas de aula ociosas, que nós possamos estar integrando e acelerando a nossa participação na educação infantil. Então, do meu ponto de vista, nós estamos muito estimulados para fazermos um bom trabalho na área da educação, em toda a competência que seja do município, sem abrirmos mão da possibilidade de discutirmos também e participarmos da discussão da educação do ensino médio, onde o município, em tese, não teria grande responsabilidade, seria mais do Estado. Um ouvinte pergunta a questão do ônibus no interior do bairro Bolacha, que os moradores precisam andar 1,5 km debaixo da chuva, às vezes, para chegar até a RS e pegar um ônibus para ir para o centro. Então, ele vê essa necessidade de um ônibus que circule lá dentro do... Essa, na verdade, é uma dívida que eu tenho, tá? Porque ainda no período de campanha eu recebi essa demanda, né? E nós assumimos a posição de buscarmos solução em relação a esse assunto, nem que fosse nos horários de pico. Ainda nós não conseguimos dar essa resposta. Agora é importante que a população tenha clareza de que nós estamos num debate importante. Por exemplo, na sexta-feira última, eu passei na Praça Tamandaré por volta de 6 e pouco, mais ou menos. O que eu vi foram pessoas, o que eu menos vi foram ônibus, né? Isso não tem acaso. Na verdade, nós tínhamos uma história dentro do município onde todo 1º de janeiro a passagem do transporte coletivo subia. Nós estamos em abril com o mesmo preço de tarifa. E mais do que isso, com algumas políticas que incentivam a isenção, otimizando o uso do transporte dentro de uma visão cidadã de acessibilidade ao transporte coletivo pelos idosos, a possibilidade dos nossos estudantes utilizarem o ônibus em qualquer horário, a possibilidade dos bandeirantes e escoteiros pagarem meia passagem dos sábados e domingos, e entre outras coisas. Então, esse é um debate que nós estamos fazendo. O Conselho Municipal está avaliando um pedido de aumento de tarifa por parte das empresas, que são concessionários do serviço público, e que acabam gerando alguns transtornos. Mas, ao mesmo tempo que gera o transtorno, nós estamos procurando fazer o que nos compete, que é fiscalizar. Então, o que aconteceu na sexta-feira passada foi a população vendo vários ônibus, veículos passando com especial, e aí a nossa secretaria tomou assim, a imediata posição de mandar parar os ônibus e mandar entrar na linha. E mais, estabelecer a multa em relação à empresa. Então, nós temos vários problemas em relação ao transporte coletivo para suprirmos. Essa questão do Bolacha é uma delas, pelo menos nos horários de pico, entre outras tantas, mas sabendo a população que nós estamos num jogo de braços, onde o recado foi muito, muito bem dado para mim. Alexandre, a vida de prefeito não é fácil, assim como a gente tem os ônibus aqui, a gente pode mandar os ônibus para o outro lado. Então, é uma disputa que faz parte do cenário. Nós somos concedentes a quem seja concessionário do transporte coletivo e que detém 91% do transporte coletivo da cidade, e que a gente tem que fazer um exercício no sentido de administrar e sem perder o norte, que é a busca de melhorar o atendimento da população na área do transporte coletivo. E existe a possibilidade de revisão da integração? Sim. A questão da integração, como já disse anteriormente, não é o fato de terminar com a integração. A integração é boa. A integração é boa. O que é problema é, por exemplo, um ônibus do Parque Marinha, que sai, estou dando um exemplo concreto, sai no horário de pico, sai do Parque Marinha, ele em direção ao centro, ele tem que entrar naquela integração ali da junção e ficar esperando 5, 6, 10 minutos para não pegar um passageiro. Ele faz a volta, entra lá dentro e depois para entrar na faixa de novo é uma eternidade. Isso tudo é tempo de deslocamento, é custo e é tempo da vida das pessoas. Agora, o que nós temos que fazer é buscar alternativas como aquela que foi dada em 3 horários específicos do Parque Marinho, onde se fez um direto por fora.
Então se pegou 24 de Maio, Rincão da Cebola, Major Carlos Pinto, Portugal, depois Henrique Pancada, Bosque Silveira, até Profilurb pegando a Sokovs 392, 26, 27, 28 minutos de deslocamento, oportunizando na vida das pessoas 20 a 25 minutos por dia a menos em termos de deslocamento anterior. Então a gente tem que inovar e isso a nossa secretaria tem procurado fazer. A gente tem também a pergunta sobre o escoamento pluvial. Sou morador da rua Senador Correia e gostaria de saber qual é o planejamento da prefeitura para resolver o problema oriundos do esgoto. Esse aqui é do esgoto pluvial deficiente, que há muito tempo causa prejuízo aos moradores e que jamais foi resolvido pela administração anterior. Nós temos um cenário que merece essa chuva que veio agora. Primeiro ela foi algo, segundo os dados que a gente leu em jornal, foram 121 milímetros e algo que há muito tempo de falar até em 70 últimos anos. Agora, independentemente disso e do que nós vimos, por exemplo, da República do Líbano, próximo da Barroso, até os Navegantes, tudo embaixo d'água. Ou, por exemplo, nós vimos a cidade de Águeda embaixo d'água, a São Miguel, principalmente na proximidade da Saturnino de Brito, a Bernardo Taveira funcionou como uma represa. Ali, por exemplo, a medida que nós tomamos foi, eu estava voltando de Porto Alegre, a medida foi o seguinte, a população ligando, o vice-presidente da associação ligando, Alexandre, nós estamos embaixo d'água, a Bernardo Taveira está represando a água, nós estamos indo de picareta para a rua para abrir, as nossas casas estão tudo embaixo d'água e eu disse, não te preocupa, nós vamos fazer diferente, vamos mandar as retas escavadeiras. Foram 2 retas escavadeiras para abrir a Bernardo Taveira em 6 pontos para escoar água, que as pessoas estavam embaixo d'água. Na São João, lá próximo da Sokovsk, também, ali entre São João e Profilurb, a Castelo 2, na divisa com a FURG, praticamente lacraram digamos, a passagem do escoamento da água, então ficou tudo parado. Entre Cidade de Águeda e Coab 4, tudo parado. Na Boa Vista também. Tá? Então são vários, além do Atlântico Sul, enfim, então nós temos um problema, falta de valeteamento adequado. Nós estamos com um passivo enorme, tá? Assoreamento, valeteamento para ser feito e uma conjunção de fatores que nos complica, que é maquinário. Então, a autorização foi no sentido, nós conseguimos agora 3 milhões junto ao Badesul com a possibilidade de aquisição de maquinário. O que nós vamos fazer? Enquanto isso demora, nós temos que licitar e buscar alternativas de quê? De contratar a iniciativa privada que faça por método linear, no sentido de tentarmos minimizar o problema que já existe, que se avizinha ainda mais com o inverno. Então essa é uma medida. Agora, com relação a essa questão, e aí, sendo justo, o governo passado ele adquiriu e chegaram a 7 dias atrás, 10 dias atrás, chegaram motores, se eu não me engano são 3 motores, que é com o intuito de colocação desses motores lá próximo da Marítima. Porque o que aconteceu nesse momento? O Saco da Mangueira, no passado, nós tínhamos a ferrovia, a ponte era a ponte férrea. Essa ponte foi inutilizada praticamente e se fez todo um aterramento, estrangulou a boca do Saco da Mangueira. Isso é um dado. Segundo, nós tínhamos o canalete da Major Carlos Pinto, que servia de equilíbrio entre as águas do norte e as águas do sul. Então, quando o Saco da Mangueira enchia, escoava a água para o norte. Isso também foi lacrado. Então, com essa combinação de fatores e nós com as bombas todas voltadas para o Saco da Mangueira e o vento represando a ponte dos franceses, essa conjunção de fatores foi esse alagamento absurdo.
Se nós tivermos a casa de bombas funcionando lá na Marítima com situação invertida, tu pode estar despejando essa água no contravento, no sentido contrário, tá? Uma outra colocação, mas não, teve gente, mas não ligaram as bombas. Não, ligaram. O pessoal já estava de plantão, porque agora com o monitoramento via satélite, já se sabe quando vem enxurrado, quando vem tempo forte, e esse pessoal está ficando nas casas de bomba. Já fica com isso aí, eu fui incisivo e a chefia me disseram, Alexandre, eles ficam de plantão já quando tem essa previsão, já ficam de plantão nas bombas. Mas as bombas não deram conta. Não deram conta. E tem ainda a possibilidade de instalação de 3 bombas aqui na curva da Ipiranga, né? Com a 392 de frente a Santa Teresa, ali tem uma casa de bomba, tem uma bomba só funcionando. Então, nós temos a possibilidade de colocação de mais 3 bombas ali. Que isso vai resolver de forma absoluta, eu não sei, porque a quantidade de água foi absurda. Mas eu entendo que são medidas que vão melhorar o escoamento das águas, né? Então, são algumas coisas que a gente tem que fazer no curto prazo para minimizar esse problema tão sério. O BGV ficou embaixo d'água, foi toda aquela situação ali, uma situação que de forma muito tranquila, assim, tranquilo agora, mas na noite com a gente circulando, se a gente fica impactado, que dirá quem está ali dentro, com água dentro da casa, com perda de imóveis, com situação absurda, né? Então o que nos cabe agora é repensar. Tem um outro trecho ali na Dom Bosco, próximo ao Par, aquilo ali também não tem escoamento, tá a água totalmente parada ali. Então são vários lugares que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Para fazer esse diagnóstico bem claro a partir da realidade que aconteceu, né? Para saber onde estão os principais problemas. Exemplo? Por exemplo, o que eu falei aqui da Bernardo Taveira? No outro dia eu fui lá conversando com a população e disseram, não, realmente a medida foi drástica, mas necessária, que era rasgar a rua. Mas o que nós nos deparamos? As caixas de lobo, as bocas de lobo, lacradas com tijolos. O que aconteceu? Quando eles inauguraram a rua, teve caixas de boca de lobo que eles esqueceram. Quando eles estavam construindo, eles fecharam. Para quê? Para não assorear os canos, natural. Mas quando inauguraram, esqueceram de tirar os tijolos das bocas de lobo. Então, nós tínhamos bocas de lobo cegas. Tá? E o povo do outro lado sem escoamento de água. A gente... Ainda nesse assunto, tocaste na questão do canalete, um ouvinte pergunta se tem projeto para revitalização do canalete da Major Carlos Pinto, corrigindo o seu uso para águas pluviais e ligando o canal ao Saco da Mangueira. Eu tive fazendo uma visita a todos os moradores ali do canalete, do fundo do canalete do Dom Bosquinho, e conversando com o pessoal, está tudo assoreado, já teve uma tubulação que fazia ligação ao Saco da Mangueira, tá? E está tudo assoreado. E eu estive conversando com o povo dali e buscando algumas alternativas, né? Porque a própria população que ali mora, dependendo da situação do vento, dependendo da chuva, entra água na casa de todo mundo. Então, nós temos que buscar alguma alternativa de tal maneira que possa fazer a ligação do canalete ao Saco da Mangueira, trabalhando também com respeito à questão do direito de moradia. Então, nós estamos tendo um olhar na tentativa de acharmos uma solução. O fechamento jamais deveria ter ocorrido. Já que ocorreu, agora nós temos que buscar alternativas para minimizar o problema, buscando algum acesso ao Saco da Mangueira e o canalete. Mudança da rodoviária para outro local, e também pergunta em que pé está o projeto do novo aeroporto. Tem uma situação aí na questão da mudança da rodoviária, é um processo licitatório que corre junto ao governo do estado, através do DAIA, né? Então, a princípio, a informação que nós temos é que teve alguma discussão jurídica em relação a esse processo licitatório, mas que ainda está em tramitação. E nós temos procurado acompanhar, porque realmente nós precisamos uma nova rodoviária diante do tamanho do crescimento da cidade, populacional, o movimento. Hoje a rodoviária, nas condições que ela está, e já há algum tempo, ela já não está proporcionalmente de acordo com a demanda da nossa população, dos usuários da rodoviária. Com relação ao aeroporto, o que nós temos é uma liberação por parte do governo federal no montante de algo em torno de 11 milhões de reais, como aeroporto regional, e que
dentro da tramitação, o que nós temos feito é gestionado junto ao Governo do Estado um termo de convênio entre a Infraero e o Governo do Estado para treinamento de bombeiros para combate a incêndios em aeroportos. Nós precisamos do treinamento de 14 a 16 bombeiros. Temos tratado isso já junto ao Governo do Estado e junto ao Major Petri aqui em Rio Grande, né, para que nós tenhamos a possibilidade desse treinamento. Estamos gestionando um caminhão de bombeiro que tenha como foco específico o aeroporto de Rio Grande e mais todo equipamento para funcionamento por rádio. Se nós conseguirmos isso, nós vamos estar dotando o nosso aeroporto em condições dele poder operar com aeronaves de maior capacidade, consequentemente otimizando o número de passageiros com a possibilidade de barateamento da tarifa. Além disso, também a possibilidade de voo Rio Grande Navegantes Rio, também como alternativa. Tá? Isso está sendo tratado. Com relação à construção de um novo aeroporto, uma coisa independe da outra. Nós não podemos perder o foco de qualificarmos o aeroporto que já existe, até que nós possamos ter um outro aeroporto de maior porte, e para isso tem que ter, primeiro, definição de qual é a área, segundo, projeto, né? E aí quando entra o projeto já olhando também, enxergando diretamente as questões ambientais, para que não se tenha qualquer embaraço amanhã ou depois com alguma situação ambiental que inviabilize o projeto. Agora eu te diria assim, no imediato é melhorarmos o aeroporto existente e no médio prazo, tá, já no curto discutindo alternativas, mas no médio prazo termos a possibilidade de uma construção de um aeroporto de maior porte fora daquela região ali, né, onde está, que do meu ponto de vista tem alguns gargalos, que é a questão habitacional, residencial no entorno. Certamente tanto a rodoviária quanto o aeroporto vão ser pauta no PPA agora, né? Então as pessoas que estão perguntando, que estão falando, queria reforçar o convite para que participem, que levem também essas ideias e sugestões para as reuniões do PPA, né? Essas reuniões, como é que pode ter acesso aos locais, horários? A gente passa, hoje eu já tinha falado, e a gente está passando para vocês e até pedindo apoio de vocês na divulgação disso, para que possam estar chamando a comunidade para as reuniões. Aí tem a listagem das... Já sei, já foi. Dia 8 de abril, segunda-feira, às 19h30, então, no ginásio paroquial Nossa Senhora, da Paz, na Barra, e na Escola São Luís, na Cidade Nova. Amanhã, às 7h30 também, na Escola Silva Paz, bairro Navegantes. E também na Peixoto Primo, na Querência. Isso. Depois, no dia 10, na Wanda Rocha, no Cassino. O resto... eu não sei muito bem usar essas tecnologias. Depois também tem na Associação do Parque Marinha. Na quinta-feira, no Núcleo Comunitário Doutora Lúcia Nader, o ex-NAP, o antigo NAP. Exatamente, na Pega de São João ali. Também na Igreja São Miguel, na São Miguel. Na sexta-feira, na Igreja São Jorge, na Junção, e na Escola Santana, na Junção. Depois, no sábado, às 2h30, aí muda o horário, na Igreja Nossa Senhora das Necessidades, no Povo Novo. E na Escola Coriolano Benício, na quinta. Isso. Às 4 horas, né? Não. Às 2h30 também. Às 2h30. Sábado, então, final de semana à tarde. E nos outros dias sempre às 19h30. Mas a gente vai estar passando. Gostaria que vocês nos ajudassem a fazer essa divulgação aí dos horários e dias. Outra pergunta aqui, a questão do turismo. Quais são as políticas a serem implantadas no município a curto prazo, a fim de colocar Rio Grande definitivamente no roteiro de turistas? Ele até brinca, sem que eles saiam dizendo a cidade poderia oferecer mais, como tantas vezes ouvimos. Nós, no ano passado, houve uma disponibilidade por parte do governo federal para que os municípios brasileiros apresentassem projetos, planos focados na área do turismo. Diante disso, o governo passado acabou fazendo, através da FEMAR, uma contratação de um serviço
de um estudo de um plano de turismo para o município do Rio Grande. Esse plano de turismo foi realizado e coordenado pelo professor Valente, o qual, sendo concluído no final do ano passado, e recentemente fez uma explanação para, não só para mim, mas também para vários secretários de governo, e nós determinamos que a nossa servidora, que é turismóloga, capitaneasse, através desse projeto elaborado, capitaneasse juntamente com outros servidores de outras secretarias, qual vai ser a política que nós vamos adotar para implementarmos esse plano de turismo que foi aprovado, tá? Que foi fruto de um estudo elaborado ainda no governo passado e coordenado pela FEMAR e coordenado principalmente pelo professor Valente, que é professor da nossa universidade também. Então, o espírito é esse, é implementarmos esse plano que foi aprovado e, ao mesmo tempo, também, no transcorrer da sua aplicação e do debate em relação à aplicação do mesmo, fazendo algum ajuste que, porventura, seja possível e pertinente. Tem pergunta também da questão, a prefeitura assinou um termo de ajustamento de conduta, 90 dias para regularizar a questão dos CCs, né? Uhum. Que o Ministério Público pediu a cassação de 42, mas a prefeitura estava ocupando 39 desses CCs. Uhum. E existe um projeto de lei na Câmara para manter esses cargos? Qual é o... Não, primeiro assim, eu acho que é importante nós trabalhamos, tem um debate assim, CC normalmente, desculpa a expressão, CC normalmente é uma boca para os amigos, tá? Eu não trabalho com a ideia de que cargo em comissão é um espaço para os amigos. Cargo em comissão é para ser ocupado por pessoas que têm um compromisso com a política que foi objeto de debate, foi vencedora, para que nós possamos transformar essa política em algo real, aplicável. Então, o cargo em comissão, ele não surge no último ano ou nos últimos anos. Está previsto no direito administrativo já há muito tempo e ele é essencial para que sejam implementadas as políticas. Se houveram distorções no passado em relação aos critérios de escolha, né, eu entendo que nós temos que ser muito criteriosos e ocuparmos esses cargos com pessoas que tenham a capacidade de fazer a implementação da política tal qual como ela deve ser feita. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Eu para colocar numa chefia do controle de tonelagem do lixo urbano, nós fizemos algumas mudanças, colocamos uma pessoa da nossa extrema confiança e que gerou, pelo controle, gerou uma economia do município que nós estimamos de algo em torno de 150 mil a 200 mil mês. Então, isso aí é o fato de colocar um servidor CC com uma remuneração de algo em torno de R$ 1.500, que traz na contrapartida uma economia para o município. Da mesma forma, colocar, por exemplo, uma pessoa que vai tratar da questão do idoso, da questão do portador de deficiência, das políticas para as mulheres, da questão da diversidade, dos direitos animais. Por vezes, o que é essencial é que tu coloque nesses lugares as pessoas que são comprometidas com essas pautas, que possam estar sempre, no bom sentido, tensionadas a fazer com que a política pública ela venha a ser implementada. Então, essa união entre o cargo em comissão e o servidor público, e o cargo em comissão trabalhando na implementação da política vencedora, do meu ponto de vista, ela é essencial. Eu não sou a favor do Estado mínimo, nunca defendi isso. Eu defendo que nós tenhamos o Estado do tamanho que for necessário para que o que a gente defendeu no papel se torne realidade. O resultado disso vai ser um benefício significativo para a população. Com relação a essa questão específica, o Ministério Público não é contra os 42 cargos. O que o Ministério Público é contra é a descrição de atribuições dos cargos que foi colocada de forma muito genérica. Ou seja, o prefeito pode tudo, ele pode, agora eu vou te botar para lá, para acolá, não. Tem que ter a descrição efetiva para que não paire dúvida de que está ocorrendo uma distorção. Ou seja, em vez de a gente colocar um cargo em comissão para as atribuições que são inerentes a um cargo em comissão, que a gente possa estar incorrendo em criar esse tipo de espaço para botar os amigos.
né? E não de acordo com esses cargos. Tanto é assim que quando nós gestionamos prazo, né, é porque já havia sido concedido no governo passado prazo para eles corrigirem a lei. Então, o que acontece? Em vez de corrigir a lei, o que se fez foi o seguinte: se manteve a mobília e se mudou o invólucro da casa, mas se manteve a mesma coisa. Então, o que a gente tem que fazer agora é o que não foi feito no passado. O que o Ministério Público foi contra é de que já tinha sido concedido prazo, não fizeram o dever de casa. Já foi feita uma contratação, se pagou uma empresa, se pagou e bem, né? 600 mil reais. Então, o que nós queremos? E ainda continua com nós queremos? Agora nós temos um prazo para botar as atribuições nesse caso que efetivamente se caracterizem como cargo em comissão, para que cada cidadão possa fiscalizar e ver se aquele cidadão que está ocupando aquele cargo, ele realmente está preenchendo os requisitos, vai estar fazendo as atribuições que estão previstas para aquele cargo. E não uma coisa abstrata, subjetiva, de que pode tudo. Ou seja, que o prefeito tenha um joguete de 42 cargos para, bom, agora eu vou botar aqui, acolá. Não, tem que ter perfil, tem que ter qualidade, e é isso que nós vamos procurar nesses 90 dias, explicitar de forma detalhada para onde a gente vai definir quais são as atribuições desses cargos, para entrarmos na constitucionalidade. Ou seja, cargo em comissão é para cargo em comissão, cargo de carreira é para concurso público. Sim, a grande crítica, na verdade, do Ministério Público é que alguns cargos que estavam sendo ocupados por CC são cargos que não seriam chefia. Do cargo, pela forma como estava posta a descrição daquele cargo, não necessariamente teria que ser um CC, um cargo de direção para ocupar. Um cargo administrativo poderia ocupar. E uma outra coisa, só para chamar a atenção, né, quando a gente fala das coordenadorias, que é um projeto nosso antigo e que tem uma grande abrangência de transversalidade, né? As pessoas podem achar, então estão criando um monte de cargos, as coordenadorias, que a gente cita isso. Na realidade, é uma única pessoa, né, que vai fazer a política da transversalidade entre as diversas secretarias e trabalhar especificamente naquele tema, né, integrando as ações daquele tema, potencializando. É importante que a gente deixe claro, porque daqui a pouco as pessoas usam isso, né? Estão criando um monte de cargo. Não, quando a gente fala na coordenadoria, é um cargo vinculado diretamente ao gabinete do prefeito, para que ele possa fazer essa articulação entre as demais secretarias e conselhos, potencializando a política pública, né? Esse é o grande objetivo das coordenações. O Gaguinho está me dando um sinalzinho ali que a gente já estourou o nosso tempo. Queria agradecer muito ao prefeito Alexandre Lindemeyer, a chefe de gabinete da prefeitura, Darlene Pereira. Também agradecer aos ouvintes e telespectadores que nos ajudaram a construir o programa, mandando as perguntas, participando bastante. Uma boa tarde aos ouvintes. Amanhã a gente volta com mais uma edição do FM Café. Até lá.